O assunto de hoje é pós-perdão. Na nossa última reunião, nós falamos sobre a importância do perdão. Eu sei que falar de perdão é sempre algo desafiador. E muitas vezes eu ouço pessoas que dizem assim: só quem passa pelo que eu passei sabe o que eu sinto. Eu vou dizer, é claro, não tem como dimensionar a dor do outro. Isso é impossível. Quando alguém conta para você uma situação de dor, a tendência natural, querendo consolar essa pessoa, é dizer assim: eu sei o que você está passando. Sabe nada. O que eu digo é, eu imagino o que você está passando. Porque só quem passa sabe o que passa. Só quem passa. Só quem está naquela situação sabe o que sente. Mas a verdade é que não importa o grau, e aí eu uso a expressão ofensa, não importa o grau da ofensa, aquilo que foi internalizado gera uma mágoa. Gerando uma mágoa, automaticamente isso é danoso ao comportamento humano. Liberamos perdão, e quando nós falamos de perdão, eu disse que perdão é uma decisão. Não é uma questão que podemos trabalhar por outro caminho, senão o entendimento de que é uma decisão que precisamos tomar. Pessoas, até mesmo por causa de vínculos religiosos, tentam definir perdão por outro caminho. Como que perdão é um sentimento, perdão é um mandamento, perdão isso, perdão aquilo. Mas entenda bem uma coisa: perdão é uma decisão em qualquer esfera que queiramos trabalhar esse assunto. Perdão é uma decisão. Como funciona, revisando a questão decisão, como funciona isso? Partimos do princípio que o beneficiado é o que foi ofendido, ou seja, a vítima, ela é a pessoa beneficiada. E aí nós temos que então trabalhar da forma bem clara essa decisão. E essa decisão, entenda bem, nós temos o agente motivador para uma tomada de decisão. Nós temos o agente motivador, que podemos dizer um impulso, uma necessidade. Isso é um agente motivador. A maturidade emocional, ela vai depender do tempo, não no sentido cronológico, mas de como trabalhamos esse tempo entre esse impulso, essa motivação e a conclusão que é a decisão. Decisões precipitadas, elas podem ser danosas por não ter sido feito o cálculo, ou seja, não ter se visto as consequências daquela decisão. Por isso que eu não relaciono, quando eu falo aqui do tempo, eu não estou me relacionando ao fator tempo cronológico, ou seja, se é rápido, se você vai demorar, porque uma decisão tomada num curto prazo, ela pode estar embasada de sabedoria, de entendimento e ser uma decisão acertada. E pode acontecer também de uma decisão que, se deixe passar muito tempo, esse tempo seja inapropriado. Nós temos a tendência de criticar as decisões imediatas, porque achamos que as pessoas são precipitadas. Quem tem, vamos dizer, de forma natural, essa maneira de agir no impulso, ela precisa trabalhar o entendimento das suas decisões. Por quê? Porque nós temos 4, eu vou usar a expressão filtros, que vão impulsionar esse caminho para chegar à decisão. E eles são bem conhecidos de todos nós, porque nós falamos
tanto da questão sentimento, como falamos também da nossa vontade, falamos também da nossa razão. Então nós temos vontade, nós temos emoção, nós temos razão. Quando eu falo razão, eu não falo de direito. Não, eu falo de modo de pensar, eu falo de opinião, eu falo o que a pessoa acha. Ou seja, a sua razão, que nem sempre é a razão coletiva. Ou seja, você acha que você deve ou não deve fazer. Você sente se você deve ou não deve fazer. Você quer ou não quer fazer. Então nós temos aí tanto a vontade como a emoção, e nós vamos trabalhar em cima da razão, mas nós temos um outro filtro que eu considero realmente importante, que é o conhecimento. Por que o conhecimento ele se torna extremamente importante? Porque o conhecimento está baseado nas informações. Ou seja, as nossas vontades, ou emoção, ou razão, isso nos impulsiona a uma decisão, sem que nós tenhamos embasamento nas informações necessárias para que tomemos uma decisão assertiva. Aí o que ocorre? Vamos agir no impulso. Vamos agir de uma forma que paramos depois para pensar e chegamos a uma conclusão que, se tivéssemos feito diferente, teria sido melhor. Quem que já não passou por isso? Quem que não já fez alguma coisa e naquilo que fez, depois se arrependeu? Se houve arrependimento, ótimo, porque eu faço uma diferença entre arrependimento e remorso. Porque no remorso, a pessoa reincide, a pessoa volta a fazer. Porque no remorso, a pessoa vence a fase da tristeza ocasionada pelo erro, pela falta, e passou essa fase, ela esquece e daqui a pouco pratica de novo. Aí nós vamos ver o comportamento recorrente, onde pessoas repetem regularmente aquilo que vinham fazendo. Então, na realidade, não houve uma mudança de comportamento, porque a mudança de comportamento está na mudança de atitude. Se você muda comportamento, mas não muda atitude, essa sua mudança, ela é uma mudança, eu diria, temporária. Porque o comportamento foi mudado por alguma situação que pressionou essa mudança. Quando o comportamento é mudado em função da mudança de atitude, a mudança de atitude faz uma mudança permanente no comportamento. Então não é mais aquilo que hoje é uma coisa, amanhã volta a ser e continua sendo, e chega um ponto, infelizmente, nos relacionamentos conjugais, que as pessoas se estressam, e muitas vezes eu ouço casais que chegam dizendo: eu estou no meu limite, eu não consigo mais ir adiante. Por que as pessoas dizem eu estou no meu limite? É porque na realidade elas foram suportando essas variações sem que houvesse realmente uma mudança de atitude, e consequentemente chegam no ponto em que ela não consegue mais dar o crédito no relacionamento, e não dando crédito no relacionamento vai dificultar bastante a vida conjugal. Porque no relacionamento conjugal, eu enfatizo a importância de nunca perdermos o entendimento, a visão do tripé que sustenta a nossa relação. E esse tripé está baseado no amor, no respeito, na confiança. Isso eu faço questão de repetir em cada reunião, porque se nós entendermos isso, nós vamos
construir um modelo, nós vamos construir a nossa relação. E aí cada casal tem o seu modelo, mas com segurança, sabendo que essa base de amor, respeito e confiança está presente de maneira que o modelo que for construído, ele não vai cair, ele não vai nos enganar, porque nós vamos estar trabalhando em cima de uma base segura: amor, respeito, confiança. Quando os altos e baixos acontecem em função da mudança de comportamento sem a mudança de atitude, dificulta, mina a base confiança. Aí automaticamente a relação vai ficando pesada e é difícil conviver num relacionamento que você não tem confiança. Quando, ao invés de trabalharmos em cima do remorso, trabalhamos em cima do arrependimento, porque o caminho para a liberação de mágoas passa definitivamente pelo reconhecimento das ofensas, do erro, daquilo que não deveria ter acontecido e a liberação dessas mágoas. Entenda bem, quando eu falo de mágoas, existem as que nós armazenamos conosco, que nós precisamos liberá-las, independente que a outra pessoa nos procure para nos pedir perdão, como também nós temos que entender que, sem que queiramos, também geramos mágoas em outras pessoas. E aí é preciso que nós trabalhemos em ambas as direções. E é preciso que reconheçamos as nossas falhas, entremos pelo caminho do arrependimento, porque no caminho do arrependimento nós liberamos todo sentimento negativo que nos levou a um comportamento que agora estamos reprovando, para que não seja simplesmente uma mudança de comportamento, mas uma mudança de atitude. Isso é importante, fundamental. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Estamos todos na mesma página? Porque quando nós entendemos dessa maneira, nós vamos ver o seguinte: nesses, eu vou dizer, agentes intermediários que eu mencionei, seja vontade, emoção, ou razão, ou conhecimento, nós vamos ter um impulso chegando até a nossa decisão. Só que a diferença fundamental é que tanto a vontade como a emoção e a razão nos levam direto a uma decisão. E essa decisão é baseada naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós queremos. E quando nós agimos dessa maneira, entenda bem uma coisa: todas as pessoas, isso não temos como fugir essa regra, todas as pessoas que agem na emoção, elas têm um risco muito grande de um erro na sua decisão. Todas as pessoas que se fecham naquilo que acham, também têm um erro, têm um perigo muito grande, porque o nosso conhecimento ele é limitado. Nós precisamos pensar que não temos autossuficiência para estarmos achando que a nossa maneira de pensar é nossa definitivamente certa. Eu falo muito isso quando eu falo de conceitos. A importância que nós temos de reformular conceitos. Porque se não reformularmos conceitos, vamos viver os conceitos arcaicos que foram gerados em nós, principalmente em função do meio ambiente. E eu vou encontrar, infelizmente, muitas relações, e parece até um paradoxo, porque a princípio entendemos que quanto mais tempo de relacionamento, mais seguro
deve ser esse relacionamento, mais segura deve ser essa união. Porque quanto mais tempo, automaticamente, é uma relação mais estável. E por incrível que pareça, o inverso acontece. Casamentos que se rompem depois de 20, 30, 40 anos. Por quê? Se o tempo não contribuiu para consolidar essa relação, o que aconteceu então nesse tempo? Se o tempo não contribuiu para isso? É porque na realidade, tempo, eu sempre digo que tempo não é remédio. Tempo não é remédio. Quando a pessoa diz assim, não, eu vou dar tempo, eu vou dar tempo, eu vou dar tempo. Eu digo, vai dar tempo para quê? Para amanhã você olhar e falar, por que eu não tomei uma decisão antes? Por que dá tempo? Na realidade, as nossas decisões, elas precisam ser responsáveis. Alguém pensa assim, mas eu tenho medo de tomar a decisão e depois me arrepender. Em função, esse caso especificamente, em função de um momento que essa pessoa estava passando e pensando no que seria se mudasse uma decisão tomada e que na realidade não era uma decisão plausível, não era uma decisão assertiva, e a pessoa estava numa dúvida, se eu volto atrás na minha decisão, amanhã eu posso me arrepender. E eu sempre digo o seguinte, se você toma uma decisão consciente, você não tem do que se arrepender. E esse é o ponto importante que nós precisamos trabalhar em nós. Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Quantas vezes eu indago de pacientes, por que você briga? Não é aqui o caso nosso, né? Ninguém aqui briga, ok? Né? Isso é uma palavra estranha aqui para nós, né? Ninguém sabe o que é isso, quer que eu interprete o que é briga? Não precisa, ok? Mas por quê? Por que ofendemos? Por que ofendemos? Porque na realidade nós não medimos as consequências daquilo que nós fazemos e vamos dando tempo como que se o tempo fosse resolver a nossa vida. Tempo não cura. O fator tempo, ele é importante quando trabalhamos da forma certa esse tempo. Por isso que você pode encontrar um casal com pouco tempo de casamento e um casamento consolidado. Você pode encontrar um casal com um longo tempo de casamento, um casamento consolidado. Você pode encontrar uma pessoa com pouco tempo ou com muito tempo e o casamento sem estar consolidado. Nós temos que decidir a maneira como nós queremos viver. E aí, a partir do momento que nós entendemos que perdão nada mais é do que um lixo que nós jogamos fora. Porque o lixo é a mágoa, é o ressentimento, é a ofensa. E perdão foi o ato de pegar esse lixo e jogar fora. E quando jogamos fora o lixo você não vai conseguir encontrar mais esse lixo. Nós temos a lixeira por aqui, esse lixo pode ser revisto até um certo tempo, mas do cesto ele vai para o dumpster, ainda pode ser encontrado, é meio desagradável você entrar num dumpster para procurar um lixo seu, é meio desagradável, mas ainda pode ser. Mas o dia que o dumpster for para o depósito, definitivamente nunca mais você vai ver. Então essa dinâmica na nossa mente precisa ser trabalhada dessa maneira, de forma que as coisas que ficaram para trás realmente tenham ficado para trás. Ou seja, é preciso viver o novo.
é preciso viver o novo. E não tem como viver o novo com resquício do passado. Isso é um ponto importante que nós precisamos trabalhar. Até que ponto nos interessa o novo? Até que ponto? Até que ponto nós queremos deixar o passado realmente no passado e não mais interferindo no nosso presente? Quando liberamos a mágoa através do perdão, nós, vamos dizer, zeramos essa conta. Zeramos essa conta. Ou seja, o saldo nessa conta estava negativo. E eu uso essa matemática porque no sistema financeiro, se você tem uma conta no negativo, então vamos supor, você tem uma conta no negativo $100. Você deposita $100, o que aconteceu? Não ficou zerado não, porque tem um fio do banco. Mas vamos supor que tenha ficado zerado. Ok. No emocional isso não acontece. No emocional isso não acontece. Sabe por quê? Quando você tem uma mágoa dentro de você, alguém lhe ofendeu, você fica na expectativa, mesmo que tenha visto uma mudança de comportamento, você fica na expectativa que em algum momento aquilo vai voltar a acontecer. Então fica esse suspense. E nós não damos o crédito a essa pessoa, porque ela errou conosco. Quem é que garante que ela não vai errar de novo? E nós vivemos com esse fantasma perseguindo, que não nos permite tomar essa decisão de liberar a pessoa, mas ela fica refém na nossa mão. Por quê? Porque ela errou conosco e quem faz uma vez faz 2, 3, 10. Esse é o conceito equivocado que nós temos. Se nós não acreditarmos na recuperação, na regeneração do ser humano, porque eu acredito. Aliás, no meu trabalho, se eu não acreditasse na mudança do ser humano, eu jamais poderia fazer o que faço. Porque eu lido com essa mudança de comportamento. Então eu acredito no ser humano, eu acredito na mudança de comportamento. Eu acredito que uma pessoa pode deixar de ser aquilo que ela era antes, aquilo que ela fazia antes. Mas isso não é uma mudança que eu farei, é uma mudança que vai acontecer na vida da pessoa mediante o entendimento e a decisão que ela toma para viver diferente da forma que ela vivia até então. Porque se isso não acontecer, infelizmente, essa mudança é temporária, porque não é uma mudança de atitude. Falando na dinâmica do perdão, eu vou dizer que, além da questão decisão, vai vir a questão reconciliação. E esse é um ponto que assusta muita gente, porque pensam que a reconciliação é ter que conviver com a mesma pessoa no mesmo estado anterior. Por exemplo, a paciente tinha passado por um divórcio, e um divórcio bem sofrido, uma situação que eu diria muito forte, uma pessoa que ainda jovem, que foi vítima de uma traição, e uma traição, toda traição é cruel, mas essa foi bem mais do que o padrão normal, e esse casamento acabou em divórcio. E todo mundo dizia para essa pessoa que ela tinha que perdoar o fulano, porque o fulano chorava arrependido, se dizendo arrependido, e ela tinha saído de casa, na realidade,
sem nada, ela perdera tudo. Ela perdeu o apartamento, ela perdeu o carro, ela perdeu tudo. Para se ver livre de uma situação que não tinha mais como sustentar. E quando eu falei com ela de perdão, ela se assustou tremendamente e até resistiu, num certo ponto, que eu entrasse nesse assunto, porque como muita gente já havia falado com ela que ela deveria perdoar, e quando falavam com ela em perdoar, falavam no sentido de recebê-lo de volta em casa. Quando eu falei de perdão, ela estremeceu. Quando eu esclareci sobre perdão, ela aceitou. Mas aí veio a etapa da reconciliação. E eu sempre digo que a reconciliação ela é necessária sempre que há vínculo. Vínculo. Se houver vínculo, tem que haver reconciliação. Mas entenda, eu não estou dizendo que havendo vínculo, os dois precisam morar debaixo do mesmo teto. Os dois vão ter que dormir na mesma cama. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se há vínculo, há a necessidade de reconciliação. Só que reconciliação tem diversos steps, diversos níveis. Desde o nível mais simples, que é o nível do conhecimento, até o nível mais forte, que é a intimidade entre um homem e uma mulher. São níveis diferentes. E eu disse para essa paciente a importância dela entender o que era reconciliação. Por quê? Sem perdão, sem a decisão de perdoar, a pessoa foge do ofensor. Qualquer pessoa magoada com uma pessoa, se viu aquela pessoa ali, ela passa por outro caminho. Ou não é assim? Ela foge. Se ela vai entrar numa loja e a pessoa que ofendeu está ali, ela não entra na loja, ela vai para outro lugar. Aí pare e pense, quem é que está sofrendo? Quem está com a mágoa internalizada. Na reconciliação, a pessoa fica com aquele medo de como se relacionar com essa pessoa. Como se relacionar com ela. O que eu faço? Eu paro, cumprimento, não cumprimento, abraço, não abraço, beijo, não beijo. O que eu falo, não falo? Como é que vai ser isso? Aí eu digo que vai depender do nível que você for trabalhar a sua reconciliação. Essa paciente entendeu isso. Aí um dia, já era depois que eu tinha atendido o último paciente, meu telefone toca. Eu sabia que essa paciente ia viajar e o meu telefone tocou, eu vi que era ela. E era exatamente no dia que ela ia viajar à noite. Aí eu peguei o telefone, atendi. Quando eu atendi, ela disse, por favor, me ajude. Eu disse, opa, o que está acontecendo? Uma situação que me pareceu urgente. Resumindo a história, o que foi que aconteceu com ela? Ela foi na fila para poder fazer o check-in, para embarcar para o voo, e ela viu que na fila estava o ex-marido. Aí ela falou comigo assim, ele vai viajar no mesmo voo que eu vou, que faço? Eu digo, nada, você não faz nada. Você precisa entender o que é reconciliação. Você não tem que fugir, você tem o patamar mais simples, que é o patamar do reconhecimento. Você não perdoou? Ah, perdoei. Então pronto, então não fuja, não tenha medo. Se você passar por ele e cumprimentar, é normal. Só não pare, não abrace, não beije, não conte história. Se ele passar por você e também te cumprimentar, responda, seja educada. Não vai ignorá-lo. Você tem um grau de conhecimento.
E mais nada. Aí ela falou assim, mas se ele resolver sentar do meu lado no avião? Eu disse, presta atenção. Se ele quiser sentar do seu lado, diga a ele que você gostaria que ele fosse para o assento que ele tem direito e não ali. E se ele insistir em ficar ali, chame o comissário de bordo e peça para ele remover, tirar ele dali. Pronto, ele vai sair dali. Aí eu já, antes que ela me fizesse uma outra pergunta, eu já adiantei a resposta. Agora, se ele comprou a passagem e coincidentemente o número da poltrona dele é do lado da sua, bom, aí eu já não tenho o que dizer. Aí eu já não tenho o que dizer. Ela disse, não, por favor. Eu disse, aí eu já não tenho o que falar. Resultado, ela disse depois, quando ela voltou de viagem, ela disse para mim que ela passou bem aquele momento, porque ela passou por ele e foi apenas uma troca de olhares e um cumprimento muito rápido. E ela disse que não viu mais o homem, nem quando chegou no destino, na hora de pegar malas e tudo, ela não viu mais, mas ela disse uma coisa muito importante, eu hoje estou livre, eu não tenho mais comigo o peso que antes eu tinha e que eu temia por esse momento, porque nós sempre temos esse friozinho, no primeiro contato que vamos ter com a pessoa que nos ofendeu, e nós perdoamos. Como é que vai ser? É uma incerteza, é uma insegurança. Mas eu preciso entender que eu não posso ser escravo, eu não posso ser prisioneiro de mágoa alguma que alguém tenha jogado em mim. Você não é para ser prisioneiro de mágoa alguma. Só fica escravo quem quer. Só fica preso quem quer, porque na realidade nós precisamos aprender a lidar com as situações que enfrentamos para que verdadeiramente possamos ser livres. E essa atitude depende de cada um de nós, em entendermos que não podemos estar aprisionados pelas situações que aconteceram, que nos ofenderam, que nos magoaram. Só que quando eu falo de reconciliação, eu falo de níveis, eu falo de patamar, eu falo de steps, e vou falar de confiança. Por quê? Não adianta você pensar apenas em perdoar, reconciliar e não entender a confiança. Porque a confiança vai ser o agente moderador dessa relação. O agente moderador dessa relação, a partir do momento que houve a ofensa, nós passamos pela dinâmica do perdão, entendemos reconciliação, mas há um agente moderador aí que é a confiança. Por quê? Porque não somos obrigados a confiar novamente em quem falhou conosco. Não somos obrigados. A confiança precisa ser reconstruída. Às vezes pessoas dizem assim, não, confiança é como um vidro. É como um vidro quebrado. Não sei se você já ouviu essa expressão. Convive-se com um vidro quebrado, mas é sempre um vidro quebrado. Ok, estou olhando aqui, não tem nenhum quebrado, ok. Mas é possível você ver um vidro quebrado e convive com ele. E muitas pessoas definem confiança dessa maneira. E eu digo, vamos usar a mesma figura, a mesma analogia do vidro e vamos entender o seguinte. Vidro no fogo derrete. Se você pegar um maçarico, ele corta o vidro. O vidro derrete com fogo. Então isso me diz que é possível fundir um vidro quebrado. É possível fundir um vidro quebrado.
Então, se é possível fundir um vidro quebrado, usando a mesma analogia para a confiança, eu vou dizer, então a confiança pode ser restaurada. A confiança pode ser restaurada. Só que para a confiança ser restaurada, nós precisamos de 2 fatores importantes. Primeiro, mudança de comportamento. Não tem como você confiar em alguém que errou com você e que não mudou o comportamento. Não tem. Infelizmente, se você confiar, você vai se decepcionar novamente. Porque a pessoa vai continuar agindo da mesma forma que ela agiu até então. Por quê? Essa aparente mudança de comportamento, ela foi apenas uma questão temporária. Não houve conscientização de erro, não houve arrependimento, houve remorso. Remorso, infelizmente, é tão frequente, que pessoas brigam hoje, choram depois arrependidas, dizem que amam, e daqui a pouco ofendem de novo. Quando essa pessoa chorou, dizendo, me perdoe, eu te amo, ela estava arrependida? Nós não temos o direito de julgar, mas podemos entender que arrependimento passa pelo reconhecimento do erro e mudança de atitude. Então, se não há mudança de atitude, eu não estou julgando a pessoa, mas isso indica que essa pessoa passou pelo processo de remorso e não de arrependimento. Então, você não pode confiar. A confiança vai ser reconstruída à medida da mudança de comportamento. Esse é um fator importante a ser considerado. Mudança de comportamento e tempo. Não contradizendo o que disse agora há pouco, quando eu falei que tempo não cura, tempo não é remédio. O que eu disse é que o tempo por si só não resolve a questão. Então, uma pessoa ficou em falta com você, vamos criar aqui um cenário, a pessoa ficou em falta com você numa questão financeira, lhe deu um cheque que não tinha fundos e você acabou ficando no prejuízo. Ok, mas essa pessoa, o tempo passou. 10 anos depois, você reencontra essa pessoa. Eu pergunto a você, 10 anos foram suficientes para você voltar a confiar nessa pessoa? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Primeiro que ela não quitou a dívida com você. E segundo que você não sabe automaticamente se ela não quitou a dívida, você já imagina que ela não mudou de comportamento. Mas vamos supor que ela tenha quitado a dívida com você. Depois de muito tempo, ela quitou a dívida com você. 10 anos se passaram. Você não teve mais contato com essa pessoa. Você pode confiar nessa pessoa da mesma forma que você confiava antes? Também não. Ah, mas ela tinha quitado a dívida. Ok, mas você não acompanhou, você não teve relacionamento com essa pessoa para ver uma mudança de comportamento. Então, sinto muito, enquanto você não tiver a identificação de uma mudança de comportamento, a confiança que você colocar, ela pode lhe trazer decepções. E esse é um risco que nós corremos, porque nós temos a tendência de elevar as nossas expectativas. E eu sempre afirmo que expectativas, elas acontecem tanto no sentido individual, como no sentido global, geral. No sentido individual, a nossa expectativa nunca pode ser maior do que o conhecimento que nós temos daquela pessoa, ou daquela situação, ou daquele negócio. Não, a nossa expectativa não pode ser maior. Porque se a nossa expectativa for maior, nós estamos correndo risco
Por que pessoas abrem negócios e fecham? Por quê? Porque elas tiveram uma expectativa acima do conhecimento que elas tinham daquele negócio. E abriram, acreditando que o retorno ia ser dentro de um prazo que elas imaginavam que seria. Mas não foi no prazo que elas pensavam. Aí elas se frustram. Por quê? Porque elas elevaram a expectativa acima do conhecimento. E a sua expectativa não pode ser acima do conhecimento. Você conhece uma pessoa, você sabe o que você pode esperar dessa pessoa. Aí sabe o que acontece quando você trabalha a sua expectativa dessa maneira? Você se protege de uma forma, não no sentido egoísta, não no sentido de você agora se distanciar de todo mundo, mas você põe em você uma proteção para você não sofrer mais com as ameaças, com as ofensas, com aquilo que antes lhe magoava. Sabe por quê? Porque quando você recebe algo de alguém que você já imagina que isso vai acontecer, isso não lhe surpreende. O que nos magoa é exatamente a surpresa que nós temos. Se eu sei que se eu der um dinheiro ali eu não vou ter de volta, eu não me surpreendo, eu não me magoo. Mas se eu dou na expectativa de receber e não recebo, eu me magoo. Então entendo bem uma coisa. Aonde nós precisamos colocar vigilância? Em nós. Na maneira como pensamos, na maneira como agimos, na maneira como nos relacionamos. E aí eu vou encontrar, infelizmente, eu vou encontrar situações no meu trabalho de pessoas que se culpam e elas dizem assim: eu sou culpada porque eu dei muito espaço para que isso acontecesse. Porque se elas tivessem percebido isso no começo do relacionamento, duas coisas poderiam ter acontecido. Ou haveria um divórcio logo no começo da relação, ou a pessoa se posicionando, que é o caminho mais certo, a pessoa se posicionando evitaria que o outro continuasse agindo da forma indevida que veio agindo ao longo do tempo. Mas a falta de posicionamento fez com que a situação se agravasse. Aí chega um ponto que é incrível isso, mas é a realidade. A pessoa vítima se sente culpada. A pessoa é vítima numa relação e ela se sente culpada. Aí eu digo o seguinte: separe as coisas e comece a discernir aquilo que realmente depende e aquilo que não depende de você. Para que você saiba trabalhar tanto na liberação das mágoas, como também você faça aquilo que nem sempre nós achamos que é fácil fazer, porém é extremamente necessário que trabalhemos o auto-perdão. O auto-perdão. Porque nós nos culpamos muito. E a grande verdade é que uma das coisas que maltrata muito o nosso relacionamento, ou melhor dizendo, a nossa vida pessoal, é a culpa. Culpa. Culpa é algo que nos tortura. Culpa é algo que gera ansiedade. Culpa é algo que transtorna o sono. Culpa é algo que leva à depressão. Culpa, culpa, culpa. E ninguém tem que ser escravo de culpa. Ninguém tem que ser escravo de culpa. E para que você não seja escravo de culpa, entenda uma coisa: siga o caminho do arrependimento, não o caminho do remorso. Siga o caminho do arrependimento. Porque quando você segue o caminho do arrependimento, você vai reconhecer que errou, aonde errou, como errou, ou até por que errou, mas vai haver uma tomada de posição em assumir responsabilidade. E o que é assumir responsabilidade? Assumir responsabilidade não é simplesmente
reconhecer um erro. Porque você pode dizer, realmente, eu errei. Ou então para dizer assim, eu errei, eu fiz isso porque ele fez aquilo. Ou eu fiz isso porque ela agiu assim. Na realidade, quando nós fazemos isso, nós não estamos assumindo responsabilidade do nosso erro. Nós estamos justificando, transferindo a responsabilidade. Por que eu vou dizer que eu gritei porque ela gritou? Ah, mas ela gritou comigo e eu gritei também. Não, isso não justifica o meu erro. Eu errei em ter gritado. Não importa o que motivou o meu grito. Eu errei. Ou será que se alguém lhe der uma fechada no trânsito com o carro, você vai retribuir e vai bater? Não, você é responsável em lamentar que a pessoa entrou na sua frente, mas você, alguns nervosos vão xingar, vão buzinar, né? Parece até que buzina ensina os outros a dirigirem, né? Então a gente buzina, não resolve, porque eu não posso justificar a minha falta em cima da falta do outro. Eu preciso reconhecer que eu errei. E quando eu reconheço que eu errei, a maneira de eu ficar livre da culpa é se eu assumo a responsabilidade de não fazer de novo. Porque não se fica pedindo perdão toda hora. Não se fica pedindo perdão toda hora. Hoje pede perdão, amanhã pede perdão, depois pede perdão. Não se fica pedindo perdão toda hora. E uma coisa importante é que aquilo que você perdoou não volta mais à conversa. Você não perdoou? Lembra da analogia que eu fiz do lixo? No cesto, no dumpster, no depósito? Não foi embora? Então, se foi embora, não tem como você pegar mais. Você não pode associar um fato de hoje com um fato do passado. Porque o sentimento do passado vai fazer um peso no fato que está acontecendo hoje e você será muito mais severo no seu julgamento hoje do que se você trabalhasse o fato hoje, independente do sentimento do passado. Não é que você vai ter que admitir o fato de hoje, mas você vai trabalhar não mais na linha do sentimento. Você vai trabalhar na linha do pensamento. Nunca esqueça isso. A linha do sentimento ela é extremamente perigosa, porque você pensa de acordo com aquilo que o sentimento te impulsionou. Então o sentimento foi o agente motivador que fez com que você pensasse e esse pensamento conduziu você a uma ação. Eu sempre digo que essa mania é perigosa porque essa ação vai ser desastrosa na sua vida. Mesmo que você ache que vai ser algo bom. Vocês já observaram que quando estamos com raiva, até vingança parece uma coisa boa? Né? Já repararam isso? Que até vingança parece uma coisa boa. E quando acontece uma coisa de ruim com a pessoa que fez algo de errado conosco, qual é a palavra, qual é a expressão mais comum que nós usamos? Bem feito. Essa é uma expressão que mostra vingança. Essa é uma expressão que mostra vingança. Bem feito. Quando na realidade não é isso que deve mover a nossa vida. Enquanto você está buscando vingança, enquanto você está dizendo bem feito, isso indica que há uma raiz internalizada em você que provoca esse mal-estar. E você ainda definitivamente não está livre do sentimento negativo. Por isso que nós abordamos esse assunto aqui, no sentido de trazer à tona, na vida de cada um de nós, a realidade daquilo que nós enfrentamos ao longo da vida.
Uns mais, outros menos, não importa, não importa. Todo ser humano, isso eu vou dizer de forma geral, todos passam pelo processo de que ele passa por uma ofensa, ele passa por uma calúnia, ele armazena uma mágoa, ele tem um ressentimento, todos, isso é próprio do ser humano. O que nós não podemos é armazenar esse lixo em nós. Aí o que acontece? Eu vou lidar com o fato de hoje sem o sentimento do passado. Eu lidar com o fato de hoje sem o sentimento do passado me ajuda a trabalhar com equilíbrio, me ajuda a trabalhar com justiça. Porque eu não estou colocando sentimento, eu estou colocando a minha razão, o meu pensamento, minha linha de pensamento para avaliar aquele fato e saber se me interessa ou não. É do meu interesse? Ok, eu vou fazer. Não é do meu interesse, eu não vou fazer. Nós precisamos dessa transparência, nós precisamos de mostrar com clareza quem somos. Porque a grande verdade é que nós internalizamos os nossos sentimentos, escondemos as nossas emoções. É muito fácil fazer isso, é muito fácil. Aí nós olhamos para a pessoa, né? Não estou dizendo que isso acontece com vocês, tá? Mas eu estou olhando aqui para todo mundo, né? E digo, que pessoal bonzinho, santinhos, né? Todo mundo fazendo o que é certo. Por que eu estou falando isso? Não faz sentido, desculpe, vocês estão aqui apenas para eu poder fazer uma gravação. Só por isso. Eu preciso de gente para eu poder falar. Só por isso. Por quê? Porque eu só estou vendo aparência. Isso não é o suficiente. Quando na realidade é preciso que nós sejamos quem somos. É preciso que sejamos quem fomos criados. Você foi criado para ser uma pessoa transparente e relacionamento precisa ser vivido dessa maneira. Espero que você tenha entendido, espero que você leve com você aquilo que temos colocado aqui. E mais do que simplesmente ouvir e levar com você, que você coloque em prática. E colocando em prática, você vai ver que é possível viver uma vida estável. É possível viver uma vida em que você vença essas tribulações, essas aflições, esses momentos difíceis que infelizmente são nos apresentados ao longo da nossa vida. Então faça isso, pratique. Eu tenho certeza absoluta que resultados virão. Quando alguém me pergunta, mas isso que você fala, eu posso ter certeza que vai acontecer o certo comigo? Eu digo, preste atenção, não confie em mim, confie em você. Porque a informação é válida para todos nós. Mas se você não fizer, se você não confiar em você em fazer, não existe mágica, existe trabalho. E aí, com certeza absoluta, o resultado vem na vida das pessoas. Próxima reunião vai acontecer no dia 13 de dezembro. É a última reunião desse ano, onde nós vamos fechar esses assuntos que nós levantamos ao longo do ano. Aqueles que nos acompanham desde o começo do ano têm ouvido falar sobre a felicidade da vida conjugal. O que faz a felicidade da vida conjugal? E nós temos abordado ao longo do ano temas e temas, a cada mês um tema, e todos esses temas estão disponíveis no website Projeto de Vida Plena. E nós vamos finalizar essa sequência nessa próxima reunião do dia 13 de dezembro, uma reunião de fechamento desse ano aqui no Projeto de Vida Plena. E todos vocês que estão aqui são convidados a estarem conosco, você que está online nesse momento é convidado a estar conosco, e aguardamos a sua presença aqui para nós estarmos compartilhando esse momento. É um momento de confraternização, é um momento de depoimentos, é um momento especial.
na vida do projeto, porque nós colocamos um pouquinho daquilo que nós vivenciamos ou estamos vivenciando na nossa vida. E, ao mesmo tempo, vamos estar falando também sobre o que iremos fazer no ano de 2020. Então, a você que está nos assistindo, o convite está feito. A você que está conosco aqui, o convite está feito. E eu agradeço a todos vocês pela presença de vocês, por estarem conosco aqui nesta noite. Desejo que vocês tenham um bom final de semana e tudo aquilo que tem sido ouvido seja entendido, praticado e vivido por cada um de vocês na realidade daquilo que cada um busca. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós temos ali uma caixa com o papel que você pode fazer as suas perguntas. A sua pergunta não deve ter nome, nós fazemos questão que você não se identifique para que possamos ter liberdade de responder a sua pergunta. A sua pergunta vai ser respondida na próxima reunião. Se você está online, não tem como você ficar anônimo, porque você vai ter que enviar um e-mail para o projeto de vida plena, gmail.com. Então, nós vamos estar trabalhando também a resposta de perguntas que foram feitas acerca dos assuntos que temos levantado aqui no decorrer desse ano ou outros assuntos relacionados com a vida conjugal. A todos vocês, muito obrigado, uma boa noite, obrigado pela presença de vocês.